Olá, amores! Estamos aqui para mais uma dica semanal do nosso canal Viajando na História. Hoje nós vamos falar sobre o Museu do Louvre, considerado o maior museu de arte do mundo e um dos maiores monumentos históricos de Paris, localizado em um marco bem central da cidade, na margem direita do rio Sena, no chamado primeiro arrondissement, que é o nome dado aos distritos parisienses. No dia 10 de agosto de 1793, há exatos 227 anos atrás, foi aberta a antiga morada dos reis franceses, o Palácio do Louvre, para o funcionamento de um museu. Na verdade, ele já funcionava como um abrigo para as peças de arte da realeza francesa desde 1682, quando o rei Luís XIV escolheu o Palácio de Versalhes, no subúrbio de Paris, para ser a residência oficial da monarquia francesa. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse museu? O Museu do Louvre, como já dissemos, está localizado no Palácio do Louvre, originalmente construído como uma fortaleza no final do século XII, concluído no século XIII, sob o reinado de Filipe II. Inclusive, os restos dessa antiga fortaleza ainda são visíveis no porão do museu, assim como uma maquete mostrando como ela era. Devido à expansão urbana da cidade, a fortaleza acabou por perder sua função defensiva. E em 1546 foi convertida por Francisco I na residência principal dos reis franceses. O prédio foi ampliado muitas vezes até formar o atual Palácio do Louvre. Em 1682, conforme já dissemos, Luís XIV escolheu o Palácio de Versalhes como sua residência, deixando o Louvre principalmente como um lugar para exibir a coleção real, incluindo, a partir de 1692, uma coleção de esculturas antigas gregas e romanas. Em 1692, o edifício foi ocupado pela Académie des Inscriptions et Belles-Lettres e pela Academia Real de Pintura e Escultura. A Académie permaneceu no Louvre por 100 anos. Durante a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte decretou que o Louvre deveria ser usado como museu para exibir as obras-primas da nação. O museu foi, então, finalmente inaugurado em 10 de agosto de 1793, com uma exposição, na época, de cerca de 537 pinturas, entre acervos da realeza, que não foram pilhadas pela Revolução Francesa, e obras de artes confiscadas da nobreza e da igreja. Depois de vários problemas estruturais e políticos, o museu chegou a ser fechado algumas vezes. No século XIX, a coleção foi aumentada ainda mais durante os reinados de Luís XVIII e Carlos X. E, durante o Segundo Império Francês, o reinado de Napoleão III, o museu ganhou 20 mil peças. As participações cresceram constantemente através de doações e legados desde a Terceira República. Hoje, o Museu do Louvre, que recebe, em média, 9 milhões de visitantes todos os anos, possui um acervo com mais de 380 mil itens e mantém em exibição permanente mais de 35 mil obras de arte. A coleção é dividida entre 8 departamentos: antiguidades egípcias, antiguidades do Oriente Médio, antiguidades gregas, etruscas e romanas, arte islâmica, escultura, artes decorativas, pinturas, impressões e desenhos. A seção de pintura, com quase 12 mil itens, é a segunda maior do mundo, perdendo apenas para o Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. É nessa seção que se destaca a célebre Mona Lisa de Leonardo da Vinci, considerada a obra-prima do museu. Desse artista, inclusive, do Leonardo da Vinci, existe em exposição no Museu do Louvre outras obras famosas, tais como São João Batista e a Virgem e o Menino com Santana. Podemos citar também outras obras de arte célebres em exposição no museu, tais como a encantadora e histórica escultura Vênus de Milo, o retrato de Luís XIV, do pintor Jacinto Rigaud, a coluna do famoso Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escrita da história na antiga Mesopotâmia, a escultura A Vitória Alada de Samotrácia
e os quadros A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, e A Coroação de Napoleão, de Jacques-Louis David, entre outros. Também estão no Louvre obras de artistas como Tiziano, Rembrandt, Michelangelo, Goya e Rubens, sendo ao todo mais de 8.000 anos de artes em exposição. O Museu do Louvre se divide em 3 grandes alas, chamadas de Ala Richelieu, Ala Denon e Ala Sully. Para entrar no Louvre, são várias as entradas, mas as principais estão localizadas da seguinte forma: pela pirâmide, no pátio central. Aliás, essa pirâmide, esse monumento, ele foi acrescido ao museu no final do século XX, inaugurado em 1989, e até hoje é bastante polêmica. Tem quem goste, tem quem odeie, na França, a pirâmide do Louvre. A outra entrada é pelo Carrossel do Louvre ou pela Rue de Rivoli. Você pode escolher qualquer uma delas. O Museu do Louvre, em Paris, conta com 5 andares. O subsolo, que é o hall, o mezanino, o térreo, o primeiro andar e o segundo andar. Ele é gigantesco. E para conhecer todo o seu acervo desse museu, levaria dias. Mas vale muito a pena se perder no enorme labirinto que é o Museu do Louvre. E aí, gostaram da nossa dica dessa semana? Então é só acompanhar o nosso canal, ok? Até a próxima semana, então, com mais uma dica. Beijo! Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut